nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus. A Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. Amém? Louvado seja Deus, porque hoje nós temos acesso às sagradas letras, né? A palavra do Senhor. Cada vez que você abre a sua Bíblia, o que será que passa na tua mente? Será que você se lembra de quantas pessoas deram o sangue para que isso se tornasse realidade? Quantos morreram para preservar, e assim ela passou por gerações e chegou até nós, né? Hoje a gente pode, de acordo com o seu bolso, você vai numa loja aí, evangélica, e compra uma Bíblia, ou você compra diretamente nos céus ou da publicadora, você compra a Bíblia que você quiser. E cada vez vem saindo Bíblias melhor. Outro dia mesmo, uma moça lá da publicadora estava lá descrevendo uma Bíblia nova que tem aí, falou um monte de vantagens, é bem interessante. Uma das últimas, acho que é a última que eles lançaram. E assim você vai tendo muitas coisas. Mas que a gente nunca esqueça o quanto a palavra do Senhor é a nossa inspiração, né? E deve ser. 55. Tua palavra. Que ela possa estar escondida no teu coração, para que você não peque contra o Senhor. 5:5, Rafa. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver
Amém? Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, se você ler ele completo assim, você verá que todos os versos ali são dedicados à palavra de Deus. Ali o salmista realmente muito inspirado, ele explanou a importância das Escrituras. E por que as Escrituras são tão importantes? Porque através dela, além de encontrar a vida eterna, a salvação para nós, porque encontramos nela Jesus, você ainda pode repartir. E quanto mais você repartir, não vai te faltar, pelo contrário, mais vai ser acrescentado, né? E assim nós podemos ser o sal da terra, espalhar sabor com muito conhecimento, com muita sabedoria vindo dos céus. 269. Este nós vamos colocar em pé para estarmos cantando, louvando ao Senhor. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revelam a grandeza do serviço e apontam para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém? Neste momento nós estaremos orando a Deus, vamos nos ajoelhar, e eu peço que a Nilza venha aqui à frente dirigir esta oração. Aqueles que puderem, se ajoelhem. Santo Deus e amado Pai, que habita nos mais altos céus, e sei que está, Senhor, com a Tua grandeza e bondade aqui no nosso meio. Somos imensamente, Senhor, gratos a Ti, por nos conceder vida, proteção, bênção. Sei que cada um aqui, Senhor, tem bênção para agradecer em seus corações. Por isso, nos fazemos presente aqui, Senhor. Viemos aqui, Pai, com o único intuito, Senhor, de adorar, de exaltar e buscar, Senhor, aprender mais de Ti, para nos preparar, para que possamos, Senhor, nos formar na escola de Cristo. E quando o Senhor vier, Senhor, nas nuvens do céu, que o Senhor possa falar para cada um de nós aqui, para cada adorador que chegou nesta noite. Entrai pelas portas que está preparado desde a fundação do mundo. E que o Senhor possa, Senhor, nos conceder a coroa
onde eternamente, Senhor, nós vamos ter gratidão. Abençoa o mensageiro desta noite, Pai, que ele possa ser cheio do Teu Santo Espírito, transbordar, Senhor, para que nós possamos sair daqui também com o nosso coração preenchidos. És o nosso bem maior, nós amamos o Senhor. Por isso, Pai, a cada dia, nos conceda, Senhor, a graça, o privilégio de caminhar junto contigo e ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, para que nós possamos aprender e poder te servir melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos. Poderia até pregar aí no meio, irmãos, mas de noite para enxergar de dia já é complicado, imagina à noite. Então vou falar daqui mesmo, que aqui é bem mais clarinho. O assunto que nos traz hoje aqui, como os irmãos já viram pelo hino que nós cantamos no início, nós somos o sal da terra. Mas será que nós estamos salgando? Ou será que nós somos aquele sal insípido? Enfim, que tipo de sal nós somos? Porque Jesus disse aos discípulos, vocês são o sal da terra. Mas muitas vezes até os próprios discípulos, eles só vieram a compreender que eles eram o sal da terra quando Jesus foi para a cruz. Aí depois, irmãos, eles começaram a entender o que é ser sal da terra. Será que nós estamos entendendo o que é ser sal da terra? Nós vamos ler em Mateus 5, verso 13, se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias. Antes, porém, eu vou elevar uma prece ao Senhor. Senhor nosso Deus, a sua palavra está aberta. E é nela, Santo Pai, que nós buscamos entender as exortações que o Senhor nos tem dado, para que possamos, Santo Deus, ter uma vida digna e que possamos também, Santo Pai, levar a mensagem de salvação a todos aqueles que nos rodeiam. Dá-nos a tua paz, protege a todos, salva todos nós para o seu reino. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui no versículo 13 de Mateus 5, diz assim, ó. Vocês, a minha Bíblia diz, é uma linguagem bem atualizada, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Naturalmente, nenhum de nós quer ser pisado por ninguém. Nem queremos ser jogado fora. Na realidade, todos nós queremos viver eternamente ao lado do nosso Pai. Mas o que nós devemos fazer para que esse sal possa ter sentido na nossa vida? Como que a gente vai ser o sal? O sal é apreciado por suas propriedades como conservante. E quando Deus compara seus filhos ao sal, quer ensinar-lhes que seu desígnio em torná-los objeto de sua graça
é que se tornem instrumentos na salvação de outros. Deus está preocupado, irmãos, em salvar a todos. O apóstolo Pedro diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Mas como é que a pessoa vai se converter dos maus caminhos se a gente não fala, se a gente não mostra, se a gente não fala, olha, fulano, você está errando. Você podia ter um comportamento diferente. Fulano, você não pode ser o joio no meio do trigo, você tem que ser trigo. Fulano, você tem que ser o sal, porque o sal, ele tem a propriedade de conservar, de penetrar, de ser notado. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não quero que ninguém perceba que eu sou um crente, mas não é um crente qualquer, eu não quero que ninguém perceba que eu sou adventista do sétimo dia. Eu tenho vergonha até de falar que sou adventista, eu tenho vergonha de falar de Cristo. Para os irmãos aqui eu falo, mas lá fora, eu tenho uma vergonha, sabe? As pessoas vão olhar para mim de um jeito diferente, vai achar que eu sou ultrapassado. Que tipo de sal nós somos? Às vezes, irmãos, se a gente erra, por exemplo, a gente quer fazer algo salgado, mas se você erra e põe açúcar, estraga tudo, não estraga? Fica algo ruim, sem gosto, não é gosto que você queria. E quando a gente chega perto de um lugar público onde a gente não tem muito conhecimento com as pessoas, né? Às vezes a gente tem vergonha de abaixar a fronte, fazer uma oração, se você está comendo em público. Que tipo de sal nós somos? Que tipo de cristão nós somos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos merecem a mesma oportunidade que nós tivemos. Eu me lembro quando meu pai chegou um comportor em casa. Meu pai já tinha sido adventista, mas nessa época que o comportor chegou, ele era um trabalhador de uma empresa e toda noite ele chegava bêbado em casa. Era raro a noite que ele chegava sóbrio. E quando esse comportor chegou em casa, ele estava a expressão meio de fogo, estava mais ou menos bêbado, vamos dizer assim. E esse comportor começou a conversar com ele. Trouxe ele para a realidade da vida que ele estava vivendo. E nessas alturas o meu pai fez um propósito de abandonar o cigarro, a garrafa que tinha de cachaça dentro de casa ele jogou fora. E enfim, ele tomou uma atitude. Sabe por que ele tomou essa atitude, irmãos? Porque aquele comportor, ele foi o sal. Ele não ficou se esquivando. Aquele comportor chegou e falou: você precisa mudar. Você precisa se inteirar das coisas. Você precisa ser diferente. E a gente às vezes não faz isso, né? Quando o Senhor escolheu Abraão, não foi simplesmente para que ele se tornasse um amigo especial de Deus, mas para que fosse um transmissor dos privilégios particulares que o Senhor desejava outorgar às nações. Vamos ver lá em lá em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1 até o 3. Vamos ver como é que Deus chamou Abraão. Se não é o mesmo jeito que ele chamou cada um de nós aqui hoje.
Deus chamou Abraão, irmãos. Esses dias mesmo eu estava conversando com meu bem lá em casa. Quando Deus chamou Abraão, os irmãos podem imaginar como é que era o pai do Abraão? Segundo alguns pregadores já veio aqui, e a história também nos conta, que o pai de Abraão, viveu bem próximo depois do dilúvio. Provavelmente Abraão tenha uma, tipo assim, uma convivência temporária com Sem, ou com os filhos de Sem. Irmãos, quando Deus chama Abraão, a Bíblia comenta que o pai do Abraão, que jeito que ele era? Ele era um idólatra. Ele adorava imagens. E como que Deus pega e chama Abraão? Provavelmente Abraão era o único naquela casa que tinha um relacionamento com o Deus do céu, sem fazer culto a imagens, sem prestar homenagem a ídolos. Então Deus chama esse homem, vamos ver lá no 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, quando Deus chama Abraão, Ele chama para abençoar outros povos. O que será que Deus, quando Ele chamou cada um de nós que estamos aqui hoje, qual que era o intuito de Deus ao nos chamar? Não era só para nós ficar aqui dentro ouvindo ou pregando. O intuito de Deus é que nós vivamos aquilo que Ele nos chamou. O intuito de Deus era que nós fôssemos uma bênção. Como Abraão foi uma bênção para as demais nações, nós temos que ser uma bênção para os vizinhos, para as pessoas que estão perto de nós. Não é isso que Deus nos chamou? E Deus, Ele quer que nós sejamos sal, sejamos o sal da terra, sejamos pessoas que digam àqueles que nos rodeiam: Deus tem prazer em receber você aqui também. Deus quer te dar a mesma oportunidade que deu a mim. Basta você querer. Irmãos, às vezes a gente critica, nós quando a gente vem aqui na frente, a gente fala assim: os fariseus fez isso, os saduceus fez aquilo. E nós? O que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós somos fariseus modernos, né? Nós estamos fazendo exatamente o que eles fizeram. E a gente às vezes critica. Aquele seu. Tem hora que. Até eu, irmãos, esse sermão é para mim, primeiro. Até eu tenho hora que fico pensando assim: mas se eu estivesse lá no tempo que Jesus pregava, eu acho que eu ia ficar do ladinho dele, agarrado. E quando ele foi crucificado, eu estaria junto lá. Será? Se eu não consigo ficar junto hoje, que as coisas são tudo, as condições são outras, tudo é mais fácil, e eu não consigo ficar ao lado dele hoje, como que eu ficaria lá? Precisamos ficar ao lado de Cristo, santificados pela verdade. Vamos ler aqui em São João 17, versículo 19 e 20. Santificados pela verdade. Diz assim, irmãos, se vocês acharam.
São João 17, versículo 19 e 20. Que diz assim, ó: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então vocês vejam, Jesus está rogou para os discípulos, mas ele rogou para nós também. Nós hoje, nós precisamos ter Cristo. Quando a gente sai para pregar para alguém, primeiro a gente tem que falar para Jesus o quê? Eu estou indo na casa do fulano, estou indo dar um estudo bíblico para ele, e eu quero que o Senhor vá junto comigo. Nós temos que fazer igual Moisés, irmãos. Quando Moisés estava lá no deserto, Deus falou para ele: vou pôr um anjo junto com vocês. O que Moisés falou? Não que o anjo não possa ir junto, Senhor, mas se o Senhor não for junto comigo, eu não saio daqui. Irmãos, a gente tem visto aqui a Neuza falando, se a gente faz um culto e ora, a gente sai mais confiante, a gente sai santificado, a gente sai pensando, Deus está indo junto comigo. Todo lugar que você vai, pede para Deus ir junto com você. Não só a hora que você vai dar o estudo bíblico, a hora que você vai no supermercado, pede para Deus ir junto. A hora que você vai numa farmácia, pede para Deus ir junto. A hora que você vai visitar uma pessoa, pede para Deus ir junto com você. Para você ser o sal que vai salgar a vida dessas pessoas. Semelhantemente, os cristãos que são purificados por meio da verdade, possuirão qualidades salvadoras que preservarão o mundo da inteira corrupção moral. O que nós estamos vendo hoje? Nunca se viu uma corrupção moral tão grande como a gente vê hoje. Pessoas que não têm vergonha mais. As pessoas perdeu o mínimo que tinha de vergonha, eles perderam. E nós, irmãos, nós temos que ser o remanescente. Nós temos que ser aquelas pessoas que vai conduzindo este mundo para os pés de Jesus. O sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. Assim é com o contato pessoal e a convivência com os homens, a convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. O que seria o sal na realidade? Seria o Evangelho, né, irmãos? Que tipo de evangelho, às vezes, nós estamos compreendendo para levar a outras pessoas? Muitas vezes o nosso evangelho é igual, às vezes, muitas pessoas faziam antigamente, né? O nosso evangelho é o sábado. O nosso evangelho é a carne de porco. Quando, na realidade, o nosso evangelho tem que ser Cristo. Porque o dia que Cristo viver dentro do coração de cada pessoa, você pode falar para ele, olha, você tem que observar a lei de Deus. Você tem que deixar de comer certas coisas. Então você começa a ser o sal na vida dessas pessoas. Você começa a administrar, a olhar, falar, e tudo vai dar certo, porque você primeiro colocou o Evangelho. O sabor do sal representa o poder do cristão. O amor de Jesus no coração, a justiça de Cristo penetrando a vida. Caso o amor de Cristo em nós habite, fluirá para outros. Veja bem, se o amor de Cristo está habitando dentro de nós, ele flui normalmente para outras pessoas.
Já viu aquelas pessoas que dizem assim, ó, não mexe comigo, porque mexeu comigo, eu devolvo na mesma moeda. Isso é questão, irmãos? Isso é o Espírito de Cristo? Claro que não, né? Quando bateram em Cristo, Pilatos perguntou, você não vai rebater eles? Estão falando mal de você, ó. Não vou, deixa eles falarem. Na realidade, quando ele estava morrendo, ele, Pai, perdoa. Perdoa porque não sabem o que fazem. E nós? Irmãos, vivemos os últimos dias deste mundo. Se nós não formos humildes, mansos, o que vai adiantar? O que nós vamos, agora há pouco falei para vocês aí, mas o que nós vamos levar deste mundo? Sabe o que a gente leva deste mundo? Só o caráter. Que tipo de caráter nós estamos construindo? Não é o poder do próprio homem, mas o do Espírito Santo que opera a obra transformadora. O Espírito Santo tem que estar nos guiando. Se ele não nos guiar, para onde nós iremos? O Espírito Santo tem que estar acima de tudo e de todos. Ele tem que estar dizendo assim, irmãos, ó, bem baixinho aqui no nosso ouvido, este é o caminho, andai por ele. Jesus acrescentou a solene advertência, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isto representa a vida de toda a alma, de quem se apartou do poder da graça de Deus e que se tornou fria e destituída de Cristo. Essa pessoa é considerada pelos homens e os anjos insípida e desagradável. É a tais pessoas que Cristo diz. O que Cristo diz a tais pessoas? Vamos ver lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, 15, verso 16 e 17. Apocalipse 3, 15, 16 e 17. Vamos ver o que Cristo diz para tais pessoas. Verso 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, essa é a situação de quem deixa de ser sal. E Jesus ainda está, depois em outro lugar, ele diz assim, olha, eu que estou à porta e estou batendo, eu quero entrar no seu coração, eu quero fazer morada com você. Mas às vezes a gente, quando deixa de ser sal, até os homens vai jogar a gente fora. Os anjos não querem mais ter, os anjos vão encostando você para lá, entendeu? Por quê? Porque você deixou de ser sal. E aí ninguém quer mais nada com você. Aí você pode perguntar, mas não tem jeito de eu voltar a ser sal? Claro que tem. Aqui, irmãos, o jeito de você voltar a ser sal é você deixar Cristo viver dentro de você. E quando você volta a ser sal, você começa a ter amor, você começa a ser diferente. E se a graça não
não me santifica, e se eu não tiver amor, o que eu serei? Veja bem lá em 1 Coríntios 13. Vamos ver quando a gente não tem amor, o que acontece? Quando a gente volta a ser sal, a gente começa a ter uma vida diferente. Olha bem aqui, 1 Coríntios 13, do verso 1 até o verso 3. Lá diz assim, ó: posso agora mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Quando você deixa de ser sal, ele vai te mostrar um caminho mais excelente. Aí você volta a ser sal. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então você pode, às vezes, se você estava insípido, jogado fora, volta para Cristo. Volta para Cristo que você vai ter amor. E se você tiver amor, você não precisa fazer nada dessas coisas. Você não precisa dar o seu corpo, dar nada. Você só precisa ter amor. E quando você tiver amor e Cristo estiver habitando dentro do seu coração, você é uma nova pessoa. Você vai ser diferente. Olha o que está escrito em Hebreus 5, versículo 6. Hebreus 5, verso 6. Lá diz assim, irmãos, todos acharam? Não é Hebreus 5, é Hebreus 12, desculpe, é Hebreus 12, versos 5 e 6. Hebreus 12, versos 5 e 6. Que diz assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vocês vejam bem, às vezes a gente pode até deixar de ser sal, mas o Senhor está querendo trazer você de volta. O Senhor quer trazer todos nós de volta. E Ele diz, eu castigo aqueles que eu amo. Eu corrijo aqueles que eu tenho como filhos. Qual pai que não corrige o filho, não é mesmo? Quando os filhos são pequenos, a gente fica falando, não faz isso, vai ali, faz assim, faz assado. Por quê? Porque você não gosta dele? Não. Você corrige porque você quer o melhor. Você quer o melhor para o seu filho. E nós, como filhos de Deus, o que vocês acham que Deus quer para nós? Ele quer o melhor. Quando Ele corrige a gente, às vezes a gente fica ressentido, né? Nossa, Deus está judiando demais de mim. Nossa, eu estou sofrendo demais. Às vezes você está sofrendo, irmãos, porque Deus está te mostrando outro caminho. Porque Deus tem amor por você. Porque Deus quer você ao lado dele. O amor modifica o caráter, rege os impulsos, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Esse amor é vasto como o universo e está em harmonia com o dos anjos ministradores, nutrindo no coração, adoça a vida inteira e derrama seus benefícios sobre todos ao redor. É isso
E isso unicamente que nos pode tornar o sal da terra. Então vocês vejam bem, só o amor de Deus, o amor que Deus tem por cada um de nós, é que nos torna o sal da terra, que nos torna pessoas melhores, que nos faz as pessoas ver todos nós. Quando a gente fala que antigamente os adventistas eram conhecidos pelas pessoas que tinham conhecimento da Bíblia, não é assim? E hoje não é diferente, irmãos. As pessoas querem ler a Bíblia olhando para nós. Às vezes a pessoa fica marcando, né? Fala, agora quero ver o que essa pessoa vai fazer. Eu quero ver o que ele vai fazer aqui agora. Não é assim que as pessoas fazem com a gente? Quero ver o que o irmão Carlos vai fazer agora. Quero ver o que o Ismael vai fazer agora. Quero ver o que o Marcos vai fazer quando está vendendo uma assinatura de internet. Não é isso que as pessoas querem ver? Eles querem ver, irmãos. Eles querem ler a Bíblia olhando para você. Olha o que o apóstolo João fala, ó. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Será que a nossa alma está indo bem? Será que Deus está habitando dentro de nós? Um outro verso da Bíblia. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Outro versinho. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? É difícil ser salvo, irmãos. Não é fácil viver como um cristão sincero no mundo, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas se é difícil para nós ser salvo, imagina para quem está no mundo de pecado. E eu gostaria de ler para encerrar Filipenses 1, versículo 9 e 10. Filipenses 1, 9 e 10. É um verso que faz com que a gente pense que Deus ama a todos nós. Filipenses 1, versículo 9 e 10. Diz assim, se os irmãos acharam. Esta é a minha oração. Oração que cada um de nós devia fazer uns pelos outros. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que Deus possa abençoar a todos nós, que nós possamos nos conservar sal até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós iremos louvar a Deus ainda com o hino 230. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo do mal. Eu pensei que crendo nele
verás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, que meu viver a Ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, sim, vem em breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil a esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que só de amor ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós somos imensamente agradecidos, Santo Deus, por conhecer a Tua palavra e por ter a oportunidade de meditar nas mensagens que o Senhor trouxe para nós durante esta noite e as outras mensagens que nós temos dentro da Tua palavra. Queremos pedir, Santo Pai, que o Senhor continue conosco, que o Teu Santo Espírito possa estar sobre cada um de nós e nos acompanhar para todos os lugares que formos, e que todos que olharem para nós possam ver verdadeiros filhos seus se preparando para um dia viver eternamente ao seu lado. Dá-nos a Tua paz, Santo Pai, protege cada um dos seus filhos, salva todos nós para o Seu reino e nos ajude, Santo Deus, a permanecermos firmes nesta caminhada e a orientar outras pessoas, Santo Pai, a caminhar junto conosco, porque não queremos ir para o céu sozinhos. Queremos levar outras pessoas, Santo Deus, que elas possam desfrutar também aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado, que são verdadeiros aposentos, moradas que Jesus foi preparar para aqueles que o amam, Santo Pai. Abençoe-nos a todos, nos leva de volta aos nossos lares em paz e segurança, na companhia dos Teus santos anjos. Nós pedimos e agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém. Amém.